Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, começando mais um programa super especial, a gente vai falar sobre carreiras, mentorias de carreiras, a gente vai falar um pouquinho também de comportamento humano, né, e as relações corporativas, né, dentro das corporações, as funções hoje nesse mundo a gente chama multifacetado, não multifacetado dentro da empresa, mas multifacetado dentro da sua função, né? Entender quais são as possibilidades dentro da sua função e do seu trabalho para fazer com que isso tudo se desenvolva de uma maneira mais objetiva e também saudável dentro dessas relações. Muito difícil, mas a gente é uma batalha, por isso que existem psicólogos e psicanalistas para cuidarem dessas partes, principalmente dentro das grandes empresas, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a psicóloga doutora Thaís Freitas. A gente vai falar um pouquinho desse assunto, do comportamento nas corporações, do comportamento eu não gosto de chamar de colaboradores, eu sempre falo de trabalhadores. Trabalhador é trabalhador e colaborador é colaborador. E isso é muito importante, entender o seu lugar dentro das empresas, né? Dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Fico muito feliz e honrado de receber você aqui para a gente tratar desse assunto que realmente hoje é um desafio social muito grande, né? Principalmente com relação à inteligência emocional. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelas boas-vindas. Muito bem, agradecer também a Raquel do Estúdio Eficaz, né, que nos possibilitou essa pauta tão importante. Doutora Thaís, eu queria lançar aqui uma primeira pergunta desafiadora nessa entrevista nossa, que é isso que eu tenho estudado também ao longo do tempo, essa geração que está ali abaixo de 35, né, que não está sabendo lidar com as suas frustrações. Não que as pessoas que estejam mais velhas que isso também não estejam sabendo, mas a gente está vendo uma amplificação muito grande nessa geração que está vindo, que não está conseguindo compreender o seu lugar no campo da sociedade, no campo do trabalho e no campo também das relações interpessoais. Está cada vez mais individualizadas as relações e quando você pensa em juntar tudo isso em um ambiente de trabalho, nem é mais competitivo, né? É um ambiente que às vezes se torna um ambiente vicioso e também que traz muitos males para a saúde mental, né? Como é que a gente pensa tudo isso e como é que a gente faz um diagnóstico inicial dessa nossa conversa para esse momento que a gente está vivendo? Bom, esse momento que a gente está vivendo, principalmente em relação à geração mais jovem, né, que você está querendo colocar. Nós temos aí uma fronteira entre o que é o mundo real e o que é o mundo virtual, né? E isso pode trazer uma confusão muito grande, principalmente uma falta de resiliência para lidar realmente diretamente com os problemas, né? Hoje, a internet, existem várias questões positivas, nós temos acesso ao conhecimento, é uma questão maravilhosa, mas também pode se tornar uma fuga da realidade. Então, quando as pessoas usam isso de uma forma que não seja construtiva, por exemplo, vou dar um exemplo prático, ficar na tela o dia inteiro, ao invés de encontrar os amigos, ao invés de estudar junto com um colega, né? Ao invés de fazer contato mesmo tete a tete e ficar ali naquele mundo imaginário muitas vezes, isso faz com que a pessoa esteja muito mais no mundo online do que um mundo on life, né? Na vida.
E na vida, o contato é lidar com problemas, lidar com diferenças, lidar com divergência de opiniões. E é isso que traz resiliência e capacidade de conviver em grupo, capacidade de lidar com desafios, capacidade de lidar com frustrações. Então, quer dizer, tudo que nós temos hoje precisa ser muito bem usado. O acesso a informações, a abertura, né, o contato com as pessoas. Porque se não for bem usado, pode ir para esse lado de um vício, de uma fuga da realidade, de falta de resiliência, de dificuldade de lidar com as frustrações. É dentro disso que você pensou, né? Então, esse é o cenário atualmente, entendeu? Existe um lado muito bom, que se for bem usado, é ótimo. Inclusive, para construir uma carreira é muito importante, existe acesso ao conhecimento importantíssimo no YouTube, na internet de uma forma geral. Mas, se ficar o dia inteiro vendo bobagem, né, assim, não usar isso bem, isso pode gerar muitos problemas, inclusive ansiedade, falta de contato humano, isolamento, enfim, são muitos prejuízos. Antes da gente conceituar essa parte das relações de trabalho, de como a pessoa pode se potencializar, né, para o mundo do trabalho, uma outra coisa que eu queria colocar também, porque é muito comum hoje a gente ver, né, essas relações dentro dessas relações, principalmente dessa geração, o mundo touch, né? Ou seja, você está com o telefone na mão e ali você vai entrando, como você mesmo disse, nesse mundo virtual, que é passando de tela em tela, você vai brincando, né? E uma matéria, um artigo que eu li na Super Interessante já há alguns anos, deve ter uns 2 anos mais ou menos, falando da pessoa que... primeiro, o que a barra de rolagem significa no telefone celular. A barra de rolagem, ela dispara no nosso cérebro aquela sensação de prazer quando você fica rolando, né? Quando você fica rolando a tela. E esse mecanismo foi estudado na máquina de caça-níquel. Quem criou a barra de rolagem usou a mesma técnica que usava a máquina de caça-níquel. Então, quando às vezes você para, você acha uma recompensa, mas depois você tem necessidade de continuar arrastando a tela. Parece que não tem nada a ver com o mundo do trabalho, mas tem tudo a ver. Porque quando você está fora do trabalho, você está na barra de rolagem. Quando você vai para o mundo do trabalho, você tem que lidar com as coisas do dia a dia. E daquele momento, esses gatilhos pequenininhos que a gente não percebe, aparecem nesses momentos de isolamento, de não entendimento, por exemplo, de uma boa convivência. Não que as pessoas tenham que estar bem o tempo todo, mas existe essa interferência, né? É óbvio que, como o telefone está na sua mão o dia inteiro, então o caça-níquel está na sua mão o dia inteiro. E você precisa de sustentar esse vício. Quando você para de usar, pode ter algum momento de irritação ali que você também não saiba lidar com ele? Sim, com certeza. Inclusive, dentro desse tema, existe um documentário muito sério a respeito disso, que é o Dilema das Redes. Não sei se você já viu, né? Então, assim, a gente precisa entender que cada vez mais essa separação mundo virtual e mundo real, ela vai diminuir cada vez mais, né? Nós vamos ter que nos acostumar a ter uma vida, inclusive no trabalho. Hoje a maior parte das pessoas trabalha online, né? Mas eu entendi a questão que você falou do caça-níquel, aí é totalmente voltado mesmo para o consumo, lembrando que tudo que a gente curte ali nas redes sociais, a gente vai criando a nossa bolha, né? Porque o que aparece para mim é de acordo com os meus interesses. Então, a minha rede social, o que aparece na minha timeline é completamente diferente do que vai aparecer na sua, né? Então, a gente cria um mundo ali que são os nossos interesses. Em relação a relacionamentos, a gente precisa lembrar uma coisa seríssima, que é o seguinte, Ederson: quando a gente só desenvolve
habilidades de relacionamento que a gente precisa para desenvolver uma boa carreira, para se relacionar bem com o nosso chefe, com os nossos colaboradores, para quem é empresário, se relacionar bem com a sua equipe, desenvolver uma boa liderança. A gente só desenvolve essas habilidades de relacionamento com boas interações, com diálogos mais profundos, com situações onde as pessoas têm que discutir assuntos, trocar ideias. E se a gente for falar de rede social, não no sentido de trabalho online, mas para descansar a mente ou para desestressar, né? Que as pessoas acham que estão desestressando ali, é justamente o oposto. São conexões superficiais. Então, essas conexões superficiais, que geram muita ansiedade, inclusive, elas estão atrapalhando muitas pessoas a desenvolverem a capacidade, por exemplo, de estabelecer um ótimo diálogo, a desenvolver também a capacidade de estabelecer um diálogo com empatia e habilidades comportamentais, que a gente fala que são as human skills, né? Ou então as soft skills, que são importantíssimas para a pessoa se desenvolver no trabalho, se desenvolver na carreira e ser feliz também, né? Porque ao longo da carreira a gente constrói relacionamentos, a gente precisa aprender a discutir um assunto com opiniões diferentes, aprender a expor um ponto de vista que você discorda em uma reunião. Então, tudo isso é se relacionar. E isso é uma habilidade humana importantíssima que a gente desenvolve ao longo da vida. Desenvolve como? Se relacionando. Então, a questão do mundo online, ele entra justamente aí, pode trazer um prejuízo muito grande. É isso que está acontecendo agora. Só para ilustrar o que você está falando, já estou lendo esse livro que chama A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Então, doutora, o que eu penso? Se a gente for pensar nessa coisa da relação intrínseca no trabalho, né? Nessa inter-relação que as pessoas precisam se ater, né? Ali naquele conceito do trabalho, o que a pessoa precisa trazer para a sua vida, o que ela precisa trazer, porque não existe uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho, né? Uma complementa a outra, né? E hoje a gente vivendo esse momento que o filósofo coreano, ele traz o conceito da sociedade do cansaço, o Byung-Chul Han. Ele traz a sociedade do cansaço, que é o sujeito, ele trabalhou muito, trabalha mais, né? Saímos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do cansaço, né? A gente não tem mais regras, né? Você está online, você está offline, mas você está trabalhando do mesmo jeito. Agora, com a pandemia, então, aí é que virou essa selva. Como que a gente pensa isso na saúde mental, né? O último espaço de privacidade que a gente tinha era a nossa residência, a nossa casa, e hoje as empresas, os aplicativos, todas as pessoas estão dentro da sua casa, né? Os algoritmos hoje conseguem ler, por exemplo, o que está atrás de mim, né? Então, com as cores que aparecem, com o formato que eu uso na minha casa, ele consegue me indicar produtos e tal. Como estabelecer essa relação, já que nós temos um controle muito forte da nossa subjetividade por esse momento que a gente está vivendo? Bom, esse momento mostrou o quanto é importante desenvolver o autoconhecimento, o quanto é importante desenvolver a inteligência emocional. As pessoas que já estavam desenvolvendo isso, elas estavam mais preparadas, né? E existem muitas empresas, por exemplo, eu tenho clientes de mentoria que no comecinho da pandemia, eles contaram que as empresas ficaram totalmente sem controle. Então, assim, sem controle mesmo, sem controle de horário, reuniões até 9 da noite. E as pessoas se reuniram e fizeram uma carta,
reivindicando esses direitos, e é esse o caminho mesmo, né? As pessoas ficaram assim, sem fronteiras dessa coisa do online, pode trabalhar até qualquer horário, isso aí realmente é inviável, tem que ter um respeito do horário de trabalho para a pessoa ter vida pessoal também, não é porque está online que vai ficar trabalhando, né, o tempo todo, sem um descanso e tal. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A mente humana é muito frágil, na verdade, né? E essa pandemia mostrou isso também. Nós não estamos aptos a ficar o tempo todo com tanta exposição à tela, sem contato humano. Tanto é que teve um desenvolvimento de ansiedade, fobias, crise do pânico, que foi assim enorme, né? Um índice muito grande no Brasil todo. Tanto que a questão da saúde mental está sendo um foco de debate e está sendo um foco de atenção dentro do RH das empresas e tudo. Então, o que tudo isso traz de aprendizado? Que nós temos que cuidar da nossa saúde mental, que as relações pessoais, elas são importantíssimas, que o autoconhecimento, ele é muito importante, justamente para num momento de crise, num momento difícil, as pessoas saberem se recolher, saberem se cuidar, buscarem atividades que são importantes para elas mesmas, né? Porque se o mundo ficou um caos, se o mundo em algum momento, estou falando assim, principalmente no início da pandemia, se a gente lembrar, o mundo ficou com medo, né? Então, se o mundo ficou um caos, se o mundo perdeu os parâmetros, aonde que a gente precisa buscar esses parâmetros? Dentro de nós mesmos. O que é importante para cada um? Como que você cuida da sua saúde mental? Né? Então, isso foi um exercício que as pessoas viram o quanto é importante. E nesse momento, obviamente que no segundo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais na questão da relação mesmo, né, do trabalho e tudo, mas nesse momento apareceu a fragilidade que nós temos também de lidar com as frustrações, Thaís. Totalmente. A questão das frustrações foi o momento da frustração, né? Onde a humanidade se viu totalmente sem recursos e assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com um vírus, uma situação de pandemia? E aí veio também uma necessidade muito grande das pessoas se reinventarem, né? Como é que eu vou reinventar a minha rotina? Como é que eu vou me reinventar num trabalho que é numa tela? Eu ficava ali, então muitas pessoas me contam assim, por exemplo, Thaís, às vezes era muito tranquilo eu gerenciar a minha equipe, quando eu, né, atendendo líderes nesse período da pandemia, porque às vezes uma pessoa ia na minha sala e a gente batia um papo ali rapidinho, e essa pessoa não consegue me acessar mais, porque entre uma reunião e outra eu conversava, às vezes, com uma pessoa, 5 minutos e resolvi uma questão. E às vezes a pessoa está me acionando, eu estou numa reunião, estou em outra reunião, então tudo dificultou, né? Então é a capacidade de se reinventar. E aí, Ederson, aí é que entra a postura protagonista e uma mentalidade que não cai numa postura de passividade, de vitimismo. Então, tiveram muitas pessoas, todos tivemos dificuldades, né? Porque realmente foi algo que a humanidade não esperava, mas aquelas pessoas que têm uma facilidade maior em ter uma postura mais ativa, em se reinventar, em ser mais protagonista, ao invés de simplesmente cruzar os braços e deixar a coisa acontecer, deixar a coisa fluir, são pessoas que passaram por essa crise, passaram por essa dificuldade mundial com mais facilidade, com mais saúde e buscando encontrar soluções, porque foi realmente uma novidade para todos nós, né? Um desafio, um grande desafio. Para a psicologia, principalmente para a psicologia, que lidar com todo esse momento também foi um desafio grande para vocês que estão, você, por exemplo, que está na área, que trabalha com recursos humanos, que traz essa mentoria, que traz essa ideia, né, dessa nova postura. A psicologia ajuda muito, né? Mas como que foi também? Porque às vezes eu faço aquela pergunta, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então,
Como que foi para vocês, assim, entender esse novo momento também e trazer isso dentro de uma lógica para o mundo corporativo, para o mundo das pessoas que precisavam se reinventar também? Então, você é como se estivesse se reinventando e ajudando as pessoas a se reinventar também, Thaís. Exatamente, você tocou num ponto assim fantástico. A gente teve que se reinventar e ajudar as pessoas a se reinventarem. No meu caso, na mentoria, o meu foco é totalmente focado no trabalho, né? Então, eu acompanhei as dificuldades de pessoas que estão dentro das empresas, acompanhei também dificuldades de empreendedores, de empresários que ficaram aí, fecho ou não fecho, encerro as minhas atividades ou não encerro as minhas atividades. E aí, pessoalmente, eu acho que em todos os momentos de crise, a gente precisa buscar focar nas soluções, foi isso que eu busquei a todo momento, e buscar também o que nos inspira a passar por esses momentos da melhor forma possível, né? Dar o nosso melhor. Então, aí entra muito a questão da gente saber o que é importante para a gente. Então, por exemplo, eu, no meu trabalho, o meu propósito era dar o meu melhor para ajudar as pessoas ali a encontrarem soluções, cada um dentro da sua realidade, né? Tanto para pessoas que estão trabalhando em empresas, quanto para empreendedores e pessoas que ficavam desempregadas. Então, assim, eu atendi todo tipo de situação que você imaginar, né? E é isso. Isso é o exercício da resiliência. É a gente encarar as situações como elas são, sem ficar mascarando a realidade. A realidade veio assim mesmo, né? Não adianta tentar fugir, que é o que aconteceu, é o que estava acontecendo, e todos nós sofremos limitações dentro desse contexto. Então, nesse momento, cultivar uma mentalidade de crescimento, cultivar uma mentalidade positiva e ajudar as pessoas a desenvolver soluções, focar nos pontos positivos e cultivar mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento nesse momento? O que nós podemos aprender nessa situação? Nossa, eu preciso reinventar meus atendimentos, né? Então, por exemplo, hoje meus atendimentos são todos online. O que eu preciso aprender com essa situação? E uma coisa muito interessante, que eu trabalhei com todos os meus clientes, Ederson, o que eu posso aprender sobre mim mesmo dentro dessa situação? Porque são nesses momentos que a gente percebe quem a gente realmente é, que a gente vê as nossas limitações, as nossas forças, se a gente tem dificuldades para lidar com que tipo de situação. É nesse momento que a gente tem a chance de conhecer realmente os nossos limites, as nossas capacidades, né? Então, eu me lembro, por exemplo, na minha jornada de trabalho pessoal, que o primeiro dia que eu fiz muitos atendimentos online, eu fiquei esgotada. E eu falei, o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi que eu não posso fazer atendimentos online um atrás do outro. Eu preciso de um respiro, eu preciso atender um cliente, aí eu tomo um café, aí depois eu atendo outro cliente, aí eu saio para dar um pouco uma volta no quarteirão, ou então eu vou na janela, vejo uma árvore, aí eu volto. Então, até o meu modelo de atendimento teve que mudar. Então, é isso, né? A partir do momento que a gente olha para dentro e fala assim, o que eu posso aprender com isso? E o que eu posso aprender no sentido de quem sou eu nesse processo? E isso traz um crescimento muito grande. É justamente uma das características da mentalidade de crescimento, de abertura ao novo. Não é achar que as coisas não é negar a realidade, né? Muito pelo contrário. É olhar para a realidade e falar assim, o que eu posso extrair de positivo disso, como que eu posso lidar da melhor forma possível e fazer o que nos inspira também. No meu caso, a minha inspiração era ajudar outras pessoas a buscar soluções porque elas precisavam. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo.
um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com esse papo super importante, com essa conversa super gratificante, que é carreiras e mentorias. É muito importante a gente discutir esses assuntos, mesmo já tendo passado pela fase mais aguda, né, dessa era digital, que veio para ficar, não tem outro caminho, né? Exatamente. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com a doutora Thaís Freitas, a gente está falando um pouquinho de carreiras de mentorias. Thaís, eu queria te perguntar o que é flexibilidade cognitiva? Se a gente pode trazer esses assuntos à baila agora. Flexibilidade cognitiva é uma das características fundamentais da mentalidade de crescimento, que é um conceito que a Carol Dweck está trabalhando, né, ao longo de muitos anos, que é uma psicóloga pioneira nesse assunto, com uma pesquisa muito robusta nesse sentido. A flexibilidade cognitiva é justamente a gente ter uma abertura ao novo, ter uma flexibilidade muito maior para aprender com situações novas, abrir a mente para ouvir opiniões diferentes. É justamente o oposto do que a gente fala no popular, que uma pessoa tem a mente muito fechada. Então, é a flexibilidade cognitiva que nos ajuda a lidar com situações de crise, por exemplo. Me conta um pouquinho da sua experiência em Bagdá. Minha experiência em Bagdá. Bom, eu era criança, né? Eu fui com os meus pais e meu pai foi trabalhar na Mendes Júnior e eu tive uma experiência fantástica que me ajudou muito a desenvolver flexibilidade cognitiva, porque eu tive a oportunidade, naquela época, com 8 anos de idade, de estudar numa escola americana com mais de 30 nacionalidades. Eu não falava inglês, as aulas eram dadas em inglês e a gente aprende inglês muito rápido, mas eu convivi tanto com canadenses, africanos, americanos, e, enfim, pessoas do mundo inteiro, e esse caldo cultural foi uma experiência multicultural super interessante que me ajudou a desenvolver uma flexibilidade cognitiva para a vida. Eu acho que isso me ajudou na minha carreira, me ajuda em momentos de crise. Foi uma experiência realmente fantástica. Ô, Thaís, uma das coisas que eu queria te perguntar também, no campo da liderança, né, como que a gente percebe hoje a situação do líder quando você tem uma tomada de decisão e você precisa ter uma tomada de decisão forte naquele momento.
Então, às vezes, a pessoa tem ali uma situação em que ela, no popular, né, a pessoa é colocada na parede, ela precisa ter uma tomada de decisão rápida, tentar ser mais assertivo possível e também envolver todas as pessoas. Ou seja, você não consegue mais fazer uma gestão de pessoas e de empresas da forma vertical. Você precisa ter ela da forma horizontal, onde você traz todas as pessoas para elas decidirem junto com você. Está por aí, é isso mesmo. Como é que esse novo líder tem que lidar com essa diversidade de pensamento? Então, primeira questão é que vamos dividir uma decisão emergencial de uma decisão que não é emergencial, ok? Porque primeiro você abordou assim, como se fossem decisões rápidas, né? Vamos supor que esse momento da pandemia exigiu. Os critérios da decisão, eles precisam estar muito claros. O que não é negociável também precisa estar muito claro. Então, por exemplo, quando eu trabalho as lideranças, primeira questão que eu defino com as lideranças é quais são os inegociáveis. E aí, numa tomada de decisão, se esses líderes já sabem o que é inegociável, a decisão fica muito mais rápida. E essa reflexão do que está em jogo, quais são os critérios importantes daquela decisão, o que eu abro mão, o que eu não abro mão, isso é importantíssimo. Quando você fala de decisão democrática, né, quando você fala assim, ouvindo a opinião dos outros, no momento desse, se o líder não está acostumado a fazer isso, em momentos de crise, é preferível ele até, ou os líderes, né, tomarem as decisões sozinhos. Em que sentido? O processo democrático ele tem que ser construído, porque a cultura tem que estar mais bem formada. Esses critérios que estão envolvidos do que é importante para aquela empresa, isso precisa já estar disseminado, para no momento de uma decisão importante, o grupo já sabe disso. Isso chama fortalecimento da cultura. Ok? Então, esse processo de decisão democrática, ele é um processo construído. A equipe tem que estar alinhada primeiro, entendeu? Então, não pode deixar o caldo entornar para fazer isso. Por isso que gestão de pessoas é tão importante, por isso que o líder precisa estar sempre preparando a equipe dele. Por isso que liderança é um trabalho diário. Não vai deixar para o momento do estresse, para o momento do caos fazer isso. Quem deixou isso, quem não fez esse trabalho antes, teve muita dificuldade no momento que estourou mesmo o processo da pandemia. Também é um desafio social muito grande assim, para as empresas, porque a gente está vivendo um paradigma, né? Que você está saindo, como o Byung-Chul Han fala, você sai de uma sociedade disciplinar, que é aquela que você tem as coisas já pré-definidas, uma sociedade que não tem essas regras definidas. E aí você tem dois gestores, aquele tradicional, né, e aquele do meio, né, e aquele que está chegando. Então, e hoje as empresas, com o advento da tecnologia, as empresas elas estão mais tecnológicas. Então, esse líder que era mais vertical, ele está ficando um pouco mais isolado e um pouco mais sem lugar assim, dentro das empresas, quando ele não consegue se adaptar. Porque a experiência dele também na tomada de decisão rápida é importante também, né? Porque ele já tem mais experiência, mas ele precisa se adequar a esse momento novo. Esse paradigma está aí e ele vai ter que se adaptar a isso também? Exatamente. E você sabe o que tudo isso trouxe para nós? Imagina os líderes tomando decisão, né, quando estourou a pandemia, agora também, enfim, nós ainda estamos vivendo esse desafio, né? Nós tivemos um momento mais crítico, mas ainda estamos nesse desafio, né? Vencemos o momento mais crítico, felizmente, mas tem uma questão fundamental aí. Qual que é? A falta de certeza. Todo mundo viveu isso. Então, a flexibilidade cognitiva é que é importantíssima nesse momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo, não só por causa da pandemia, mas as mudanças são tão fortes, tão intensas e tão constantes,
que nós não temos aquele mundo das certezas universais, né? A gente tinha um mundo mais estável, que a empresa podia fazer uma projeção para 10 anos, agora a gente não tem mais. Então, aí, o que é importante em termos de skills, né? Em termos de habilidades? Um conceito que, inclusive, é chamado pelos especialistas de learnability, que é a capacidade de aprender, fazer uma leitura de cenário e fazer tentativa de soluções e aprender com isso na prática e ir refazendo a rota o tempo todo. Então, aprender e produzir conhecimento na prática, né? Não estou falando só de conhecimento intelectual, aprender a todo momento. Percebe? Então, a gente está justamente indo para um mundo que ele não tem essas referências como o mundo do antigo paradigma. São literalmente 2 paradigmas diferentes, tá? É um mundo que não tem as referências e que era uma prática da empresa fazer um planejamento estratégico para não sei quantos anos. Não existe isso mais. Não existe isso mais. Então, a capacidade cognitiva flexível é super importante, o learnability é super importante. E aí, principalmente, uma outra questão fantástica que eu acho, que nós estamos dentro disso, tendo a oportunidade de gerar sinergia em equipe. Então, as empresas que aproveitarem isso, que souberem usar isso de uma forma positiva, vai sair coisas incríveis disso, com certeza. Porque no caos, na crise, na falta de certeza, o ser humano também tem a criatividade. A criatividade, a capacidade de dar a volta por cima. E em equipe podem sair ideias super interessantes, soluções que são fusão de pensamentos, entendeu? Não é uma solução de uma pessoa. E aí vem o trabalho em equipe. Então, gerar soluções em equipe, gerar debates interessantes em equipe, encontrar soluções que uma pessoa sozinha não pensaria. Então, tem esse outro lado da moeda também, que tem muitas empresas que estão conseguindo fazer isso, né? Que são as empresas que estão conseguindo se reinventar. As empresas contratam pelas habilidades, mas demitem pelo comportamento humano. Justamente. Isso é uma frase que me marcou, assim, nessas leituras que a Raquel me enviou, sobre o que a gente ia conversar sobre isso, e eu faço alguns recortes nas frases, que eu acho que elas são impactantes mesmo. E a gente tem percebido também que existe um momento de todo mundo adequando demais a necessidade da empresa. Então, a gente pode correr risco, por exemplo, de uma tomada de decisão em que você não soube avaliar muito bem, né? E no seu comportamento você não conseguiu avaliar muito bem, foi contratado pela sua habilidade, mas naquele caso específico, por exemplo, uma situação de emergência, você não soube lidar com aquilo. Isso também é natural, né, Thaís? Mas como que a pessoa pode trabalhar isso dentro da sua capacidade, não só cognitiva, mas também comportamental? Olha, cada vez mais os líderes que ocupam, as pessoas que ocupam posição de liderança vão ter que entender que eles não podem ser os donos da razão, sabe? O líder no modelo antigo, porque nós estamos num mundo em constante mudança, né? Quando eu falo a capacidade mental, o mais bacana disso tudo, você fez um contraponto agora com o comportamental, é que a atitude mental, Ederson, ela impacta o comportamental. Então, você quer ver? Olha só, uma pessoa que acredita, uma crença, vamos pegar uma crença, uma pessoa que acredita que pode promover mudanças para melhorar a sua equipe ou para melhorar alguma coisa na empresa, por pior que o cenário esteja, ok? É uma crença. Essa pessoa que acredita que pode promover mudanças, mesmo que sejam pequenas mudanças, do tipo estabelecer um vínculo mais forte com seus colaboradores, o momento de crise ele é muito propício para isso, porque está todo mundo precisando do líder ali. Essa crença, ela vai levar para um comportamento. Para que tipo de comportamento? Buscar conversar com a sua equipe, investir energia em buscar soluções,
investir em energia em promover mudanças. Agora, vamos imaginar uma outra pessoa que tem a seguinte crença: nosso mundo está um caos, não adianta eu fazer nada, né? Como se fosse assim, eu sou muito pequeno dentro disso tudo. Não é possível promover mudanças. Olha, está todo mundo desesperado. Essa pessoa vai ter uma atitude passiva, tendo cargo de liderança ou não, né? Então, essa questão da mentalidade, ela acaba impactando o comportamento. E aí a sua pergunta do comportamento é o seguinte: um comportamento mais proativo, um comportamento que não é aguardando as coisas acontecerem, é mesmo trabalhar em cima de soluções, assim, quebrar a cabeça, o que eu posso fazer e começar a entrar em ação, pensar em fazer coisas, se disponibilizar, conversar com as pessoas, promover debates, justamente para que sejam traçadas soluções, né? Cada empresa dentro do seu escopo de atuação. Respondi sua pergunta? Não sei se eu... Respondeu, maravilhoso. É que eu vou interagindo aqui, vou escrevendo e tudo, né? Eu queria também colocar uma pimentinha nessa conversa para o segundo bloco. Eu vou chamar o intervalo agora, mas já queria deixar a expectativa para o segundo bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e o mundo do trabalho. É um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouquinho, um minutinho só, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Nós estamos conversando sobre o mundo do trabalho com a doutora Thaís Freitas. Ela trabalha com a mentoria, psicóloga, e é uma especialista em comportamento, principalmente em termos de comportamento humano dentro das corporações. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para o bloco final do programa. Eu queria perguntar para a doutora Thaís como é que a gente pode enxergar a globalização, já que é a primeira responsável, né, por esse momento que a gente está vivendo. O capitalismo ele se reinventa ao longo do tempo, uma hora é mercantilismo, outra hora é neoliberalismo, outra hora ele é empreendedorismo e por aí vai, a globalização e tudo isso vai misturando nessa mutação que é o capitalismo. Como é que a gente pensa o comportamento não só dos líderes, mas o comportamento das corporações, das empresas, das diretorias, dos conselhos de administração, todas essas relações intrínsecas das empresas com relação a esse mundo mais globalizado que começa ali com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, e na década de 80, e vem trazendo essa ideia de junção do mundo através não só da internet, mas também dessa ligação, né, mais facilitada que o mundo, obviamente, que a internet trouxe. Né? Como é que a gente pensa tudo isso hoje
nesse mundo cada vez mais digitalizado, Thaís? Olha, eu acho que o mundo cada vez mais digitalizado, a gente tem que pensar tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito pessoal, as pessoas realmente pensarem o que elas querem construir, qual a contribuição delas. Então, as empresas, no mundo globalizado, a concorrência é muito maior, concorda? Muito maior, né? Então, isso é um convite. Se a pessoa é autônoma, por exemplo, essa pessoa precisa saber qual é o seu propósito, né? Qual que é a diferença que ela está fazendo no mundo no sentido de oferecendo um serviço, oferecendo um produto, qual que é o papel dela, o que que ela quer realizar. Em termos de empresa, a mesma coisa, qual que é o seu posicionamento. Não vai ter espaço mais para simplesmente ser mais um no mercado. A competição é muito grande. Então, quando você fala do capitalismo, eu gosto muito da linha do capitalismo consciente, que inclusive, tem o livro Capitalismo Consciente, não sei se você conhece, eu já estive na palestra, já estive com um dos autores. E o capitalismo consciente é um novo paradigma do capitalismo que traz o seguinte, que as empresas vão ter que conciliar lucro com propósito. Então, quer dizer, o propósito é a contribuição que você está trazendo para o mundo. Toda empresa existe para resolver algum tipo de problema, né? Para trazer alguma solução para a sociedade. Seja num aplicativo mais interessante, que vai ser mais funcional, seja um supermercado que a experiência da compra é mais interessante. Então, toda empresa existe para solucionar alguma coisa, né? Para agregar valor e trazer alguma solução. Então, essa é a parte do propósito, é saber exatamente isso. E claro que o objetivo das empresas é a geração de lucro. Mas a empresa, nesse mercado competitivo, empresas, profissionais autônomos, empreendedores, que ficam naquela lógica antiga só da geração do lucro e que não tem uma identidade, um sentido maior, uma causa forte e um posicionamento muito bem colocado, por que a empresa existe ou por que esse trabalho existe, a tendência é sair do mercado. Essa é o conceito assim de grandes especialistas. Eu vejo isso na prática acontecer, sabe? É como se fosse assim, vão ser empresas vazias, né? E isso no nosso dia a dia é muito interessante a gente observar assim, gente, que empresa que é como se fosse assim, que empresa que faz parte da minha vida, nós como consumidores, que vai cortar o meu coração se essa empresa fechar, porque essa empresa faz a minha vida melhor. Né? Eu adoro comprar nesse supermercado, ou então eu adoro a comida desse restaurante, eu adoro fazer um trabalho com essa pessoa, com essa consultora. Então, é isso. Precisa ter esse que a mais, que é o propósito, que é uma causa maior, e isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem posicionado. É o maior desafio que a gente está vivendo para o mundo do trabalho e das corporações nesses últimos séculos? Eu acho que é um dos maiores desafios, né? E eu acho que um outro desafio é aprender a lidar com essa mudança constante, né? Que nós temos, nós não temos certezas mais. Então, por exemplo, minha área profissional, eu não sei como é que vai ser minha área profissional daqui a 10 anos, né? Então, todo mundo está no mesmo barco, ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa hoje que é sucesso de mercado, daqui 2 anos pode ninguém comprar aquilo mais, vir uma outra proposta mais moderna, mais disruptiva, e né, os empregos eles vão desaparecer, muitos empregos vão desaparecer, provavelmente mais de 50% de empregos vão desaparecer nos próximos 10 anos. Então, é um cenário realmente de muita mudança. E a gente precisa se preparar para essa mudança, como? Se adaptando ao novo, e as carreiras tradicionais provavelmente não vão existir. Carreiras tradicionais não existir, o que eu quero dizer com isso? Não é que o médico não vai existir, o advogado não vai existir. Sabe aquele conceito de fazer uma faculdade e de ter uma carreira a vida inteira?
Sim. É isso que não vai existir. Nós precisamos desenvolver mais habilidades, porque provavelmente uma pessoa poderá ter 2, 3 ou 4 atividades profissionais diferentes ao longo da vida. Isso vai ser comum. Esse aqui é o detalhe, Thaís. Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu busquei que você estava falando isso, assim, eu tenho uma matéria da Globo News que fala que pelo menos 30 profissões desaparecerão ao longo desses próximos 30 anos, né? Então, vamos pensar aí que para cada ano nós vamos perder uma profissão. E agora, do jeito que a tecnologia está e tal, do jeito que a pandemia acelerou, eu acho que a gente pode até diminuir para 15 anos. Não só um desafio social que isso apresenta, mas também traz também uma formação para essa geração que está vindo mais disruptiva, né? Sim. Tende-se a criar uma geração também, essa geração de meio, né? Que não essa geração que está vindo, que está nascendo agora e tal, que já vai nascer nesse mundo, mas essa geração de meio, que está com 20 e poucos anos, ele perto dos 30, meio sem orientação para saber o que se pega o exemplo da frente ou se segura no de trás. Como é que esse profissional precisa pensar nisso? Esse profissional vai precisar, a gente vai cada vez mais precisar de desenvolver atitude protagonista, né? Porque se adaptar às mudanças, então realmente o modelo, paradigma antigo não vai servir como um modelo certo de sucesso, né? E como que esse profissional vai pensar isso? Cada degrau, né? Tipo assim, formei na faculdade, encarar isso como um degrau da jornada. Não é o que precisava ser concluído, né? Uhum. Aí depois que você passou na faculdade, qual que é a próxima etapa? Qual que vai ser a sua especialidade? Então vai fazer uma pós-graduação? Então nem pós-graduação, tem tantos cursos hoje. Eu preciso de um curso nesse conhecimento aqui para agregar valor e vou tentar esse caminho. Ok, tentou esse caminho e ficou um tempo nesse caminho, só que apareceu uma coisa nova no mercado. Então deixa eu aprender isso que é novo e lidar com tecnologias, né? É um profissional que vai ter que usar a tecnologia, não tem muita saída isso. É um profissional que tem que ser mais tecnológico, não tem dúvida disso, né? Agora, você tem razão, corre o risco de ficar um pouco sem referência? Corre. E aí, qual é a referência? As pessoas que têm mais autoconhecimento, elas saem na frente nessa situação. Por quê? Porque as pessoas que têm mais autoconhecimento, que entendem os seus pontos fortes e olham para o mercado e conseguem fazer um ajuste, olha, o mercado está precisando disso e eu posso ser bom nisso, olha, isso tem a ver com as minhas habilidades, isso tem a ver com os meus pontos fortes, fica mais rápido de se adaptar. Agora, os profissionais, né, que não fazem esse trabalho de olhar para dentro de si, que não conhecem as suas próprias competências, as suas limitações, vão começar a embarcar no que a mídia fala que é interessante, no que está lá no Instagram, que está todo mundo fazendo. Mas as pessoas precisam saber o seguinte: isso é para mim? Isso tem a ver com os meus pontos fortes? Com o que faz meu olho brilhar, né? Então, essa parte do autoconhecimento que leva a uma autoliderança, olha, quanto mais a mudança do mundo acontece, mais importante é as pessoas se conhecerem e terem uma referência interna, entendeu? Porque a referência externa, ela não vai acontecer, ela não vai ter tão bem definida. A gente está num mundo que caminha cada vez mais para um mundo sem referências muito definidas. Uhum. Então, isso é um chamado para que as pessoas encontrem as suas próprias referências. Né? O que eu quero construir, afinal de contas? Como que eu quero contribuir? Então, vou dar um exemplo, tá? Eu já trabalhei no começo da minha jornada profissional
com clínica, depois eu gerenciei um restaurante, eu dou cursos, eu já fui coordenadora pedagógica, eu já fiz um monte de coisa, eu já fiz várias mudanças de carreira. Mas dentro de várias atividades diferentes que eu fiz, eu sei que o que me interessa, estou aqui para ajudar as pessoas a perceberem que elas podem promover mudanças para melhorar a própria vida e para que elas invistam nisso no presente para construir um futuro melhor. Então, não importa se esse trabalho vai ser dentro de uma escola, vai ser com mentoria individual, vai ser com palestra, isso é o propósito, entendeu? É como se fosse uma espinha dorsal. É a pessoa entender assim, eu estou aqui para fazer a diferença como? Aí não importa se você vai ser professor, se você vai ser consultor, se você vai estar trabalhando dentro de uma empresa. A espinha dorsal está lá, percebe? É isso que vai exigir cada vez mais agora dos profissionais entenderem quem eles são e como que eles podem contribuir. E as empresas também. Então, no âmbito social, a gente enxerga isso em termos de empresa. E no âmbito individual, a gente enxerga isso em termos de carreira. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer a todos. Raquel, o ato falho. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que pode ajudar muitas pessoas que estão por aí, muita gente, e também as corporações, as empresas, aqueles tomadores de decisão, né, e os líderes que precisam estar aptos a entender esse novo momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada. Bom, gente, mais uma vez chegamos ao final do programa Cultura Geral e voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui na telinha da TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.